Só para situar o ouvinte que ligou agora aqui na TMC, no Brasil inteirinho, olha, a gente transmitiu todo o primeiro tempo no estádio da Filadélfia. 1 para a França, gol do Mbappé aos 13 do primeiro tempo, 0 para a seleção do Iraque. No final do primeiro tempo começou uma chuva que foi aumentando gradativamente, virou tempestade e o jogo teve que ser interrompido. A bola ainda não voltou a rolar para a etapa complementar. Temos os primeiros 30 minutos, mas me parece que a chuva deu uma trégua, né? Deu uma trégua, parece que tem até ali um solzinho querendo sair, mas tem uma matéria especial do Lucas Escorcio falando dessa paralisação quando há risco de raios, trovões, e o Lucas Escorcio explica pra gente aqui na TMC, quando chove, quando vai trovoar lá nos Estados Unidos, o que acontece. Fala, Lucas Escorcio. Você está acompanhando um jogo da Copa do Mundo. De repente o tempo fecha. O árbitro apita, manda todo mundo pro vestiário e um aviso ecoa no estádio. Procurem lugares cobertos. Torcedores resmungam. A transmissão fica sem imagens de campo e as piadas começam. Mas no Brasil a gente joga debaixo da tempestade o verão inteiro. Mas nos Estados Unidos a história é muito, mas muito diferente. E não é excesso de cuidado ou uma geração mimimi. O buraco é mais embaixo e tem nome e sobrenome: estatística e segurança pública. Só para você ter uma ideia, nos últimos 86 anos, de 1940 até hoje, o fenômeno climático que mais matou americanos não foram tornados, não foram furacões, foram os raios. Quase 10 mil pessoas perderam a vida atingidas por descargas elétricas em solo americano. E a grande maioria dessas mortes acontece, adivinha onde? Em lugares abertos, como estádios, campos e parques. É por causa dessas mortes que os americanos criaram protocolos rigorosíssimos, amparados por órgãos federais, como o Serviço Nacional de Meteorologia. E a FIFA, dona da Copa, não tem nem o que fazer. Não pode passar por cima das leis locais. Funciona assim na parte técnica. Existe um serviço de monitoramento em tempo real, operado por bombeiros, meteorologistas e agentes de segurança do estádio. Eles vigiam os mapas de satélite. Se um único raio cair a uma distância de até 8 milhas do estádio, o equivalente a cerca de 13 quilômetros, a ordem é imediata. O jogo deve ser interrompido. Jogadores para o vestiário, torcedores para os corredores internos do estádio, e aí entra uma regra do relógio. Inicia-se uma contagem regressiva de 30 minutos, mas tem um detalhe cruel. Se cair outro raio a 13 quilômetros de distância, o cronômetro zera e os 30 minutos começam de novo. E a gente viu isso acontecer na prática e com muita frequência no Mundial de Clubes de 2025. Pelo menos 6 partidas foram interrompidas. Quem não se lembra do jogo do Palmeiras contra o Al Ahly no MetLife Stadium? A partida foi parada por quase 45 minutos. Em outro caso extremo, o jogo entre Chelsea e Benfica demorou quase 5 horas para acabar, desde o apito inicial, por conta das pausas seguidas. Estava chegando próximo a liberar, outro raio caía. Até o Ulsan da Coreia do Sul contra o Malamud Sundowns da África do Sul teve um início adiado em mais de 1 hora. E o que acontece se o tempo não melhorar de jeito nenhum? A regra diz que o jogo é suspenso e retomado em outra data, provavelmente no dia seguinte, exatamente do minuto em que parou, para cumprir o tempo restante. Imagina a dor de cabeça com os jogos da última rodada da fase de grupos, por exemplo, que precisam rolar no mesmo horário. E onde o perigo é maior? No lado leste e sul dos Estados Unidos, onde o ar úmido que sobe do Golfo do México encontra o continente. Das cidades americanas, pelo menos 7 estão na rota de alta probabilidade de raios: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami e a região de Nova York, Nova Jersey, além de Monterrey e Cidade do México, no México. A salvação para alguns desses locais, como Atlanta, Dallas e Houston, é que eles têm estádios com tetos retráteis. Se o teto estiver fechado, o jogo segue normal, mesmo caindo o mundo lá fora. Mas em estádios totalmente abertos, como em Boston e Miami, se o raio cair, paralisação na hora. E aí você, torcedor mais antigo que acompanha a TMC, se pergunta: espera aí, na Copa de 94, nos Estados Unidos, a gente viu os jogos no sol do meio-dia, temperatura batendo 40 graus e eu não lembro de jogo nenhum parando por conta de raio. Você tem toda a razão, mas o mundo de 1994 era outro, em 2 sentidos. Primeiro, o clima mudou. O aquecimento global deixou o ar mais quente e úmido. Isso significa que hoje as tempestades
temperaturas de verão nos Estados Unidos são muito mais extremas e o volume de raios é consideravelmente maior do que há 30 anos atrás. Segundo ponto, a tecnologia e as regras. Na época, os protocolos eram decididos por cada prefeitura e você só parava o jogo se visse o raio com os próprios olhos. No início dos anos 2000, as leis de segurança mudaram para essa política pesada do trovejou, vai pra dentro. E os radares passaram a detectar raios a dezenas de quilômetros antes de que a chuva sequer molhasse o gramado. Então já sabe, se a bola parar e não estiver chovendo em campo, não xingue o rádio. A matemática diz que a prevenção, nesse caso, literalmente salva vidas. E enquanto não der 30 minutos cravados no cronômetro sem nenhuma faísca no céu, a Copa do Mundo vai ter que esperar. Muito bem, tá aí a matéria bem feitinha pelo nosso Lucas Escorte, explicando o que acontece quando chove nos Estados Unidos. Pois não, diga lá, Kaique. Informação, torcedores da França e também da seleção do Iraque foram autorizados a retornar, o que significa que a partida está próxima de também ser retomada. Os torcedores foram autorizados a retornarem, aqueles que não saíram da arquibancada, com certeza tomaram uma bronca gigantesca. Aqueles que evacuaram as arquibancadas do Lincoln Financial Field estão autorizados a retornar. A chuva aos poucos vai diminuindo e podemos ter a qualquer momento a retomada de forma oficial da partida, Melo. Muito bem, a gente vai vendo aí o público voltando às arquibancadas. Estou vendo o pipoqueiro, o vendedor de amendoim, o de churros. Quer dizer, o jogo vai voltar daqui a pouquinho, o tempo deu uma clareada. Você teve esse problema aí de chuvas e trovoadas lá na Ucrânia? Tinha de neve, né? Você pegou muita neve por lá, né, Dentinho? Verdade, de neve eu peguei bastante. Começava a nevar muito, pausava o jogo, aí ficava 15, 20 minutos até a neve dar uma pausada. Se não, cancelava o jogo. E vocês treinavam aonde? Em estádio coberto, em ginásio? Não, na neve mesmo? Na neve mesmo. O pessoal na Ucrânia faz o quê? Faz o seguinte, eles colocam uma lona para treinar, né? Colocam uma lona, aí começa a nevar, no outro dia cedo do treino. Eles limpam a neve que caiu na lona, aí tira a lona e tá meio bagunçado ainda, né? Tá meio duro o campo assim. Aí treina, vai pra casa e tem que ir embora, tem que treinar, não dá pra ficar sem treinar não. Lá não tem aqueles estádios climatizados que esquentam o gramado e tal? Não, eles têm alguma coisa debaixo do treinamento do Shakhtar Donetsk, que é o maior da Ucrânia. O presidente fez isso daí, colocou alguma coisa debaixo ali da grama para dar uma esquentada e conseguir treinar de boa. Mas ultimamente o que está acontecendo na Ucrânia está tendo alarme de míssil, né? Guerra, né? Então aí tá parando os jogos, aí o pessoal vai para dentro do vestiário, fica 1 hora, 2 horas até voltar o jogo.